É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 2 minutos, manhã do dia 21 de outubro, 21/10/2025. Estamos aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina, em Itajaí. E estamos a uma temperatura de 17 graus e 17,6 graus. Amanhã a temperatura agradável. Para algumas pessoas de outras regiões do Brasil é frio, mas para nós que já convivemos nessa temperatura, é uma temperatura bem agradável, né? Lógico, basta estar bem agasalhada, ok? Mas nesta manhã de terça-feira, vamos orar, falar com esse Deus glorioso para termos um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã aqui na nossa rádio, agora você também passa a nos acompanhar através da nossa página aqui no Facebook e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Oremos então, queridos. Senhor Deus, Santo Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Agradecer pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus glorioso, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido das nossas vidas todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de inveja, de culpa, de vício, de prostituição, de desunião, espírito de contenda, ó Pai, sejam repreendidos em nome de Jesus e que verdadeiramente o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E nessa manhã, queridos, eu quero falar com vocês, trazer um texto, um trecho lá do profeta Eliseus, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, que diz assim um texto, abre aspas: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados diante dele. E ele disse ao seu moço: põe a panela grande, e faze um cozido para os filhos dos profetas. E saiu um deles ao campo para apanhar ervas, e achou uma planta silvestre, e colheu dela um vasilhame cheio de frutos silvestres, e veio e os cortou na panela do cozido, pois não sabiam o que eram. E depois de terem comido do cozido, gritaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não podiam comer. Ele, porém, disse: trazei-me a farinha. E lançou-a na panela e disse: serve ao povo para que comam. E não havia mais mal na panela. Então, esse trecho de todo o texto aqui que nós lemos fala sobre o veneno na panela. Então, hoje nós vamos explorar uma passagem que fala sobre um evento extraordinário na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, o profeta que ficou no lugar do profeta Elias, né? O profeta Elias foi assunto aos céus e ele pediu a capa e Deus confirmou a presença dele como substituto na vida do profeta Elias. Então essa narrativa não apenas traz à tona a questão da providência divina, mas também nos ensina sobre como lidar com situações inesperadas e perigosas em nossa vida cotidiana. Então, hoje nós vamos falar sobre o veneno da panela. A narrativa se passa aqui num período de muita fome em Israel, um tempo de crise que afetava tanto a vida espiritual quanto a vida material. Então Eliseu, o profeta, é um símbolo da esperança e do poder de Deus em tempos difíceis. Ok? Então, vamos fazer aqui, conhecer um pouco do profeta Eliseu.
Eliseu. Eliseu representa a autoridade espiritual e também a conexão com Deus. Então, o seu papel ele é guiar e instruir os seus servos. Os filhos dos profetas aqui representam a comunidade de crentes que enfrentam dificuldades e desafios e dependem da liderança espiritual. O moço, nessa situação, simboliza a busca de soluções rápidas, mas sem o devido conhecimento. Isso está agregado em muito aos nossos dias, 2025. E o problema do veneno? O veneno na panela é uma metáfora para as situações perigosas que encontramos na vida e pode representar decisões erradas, influências negativas ou problemas que surgem inesperadamente. E a busca pela planta silvestre ilustra que muitas vezes nos deparamos com coisas que parecem boas à primeira vista, mas que podem causar morte e destruição se não forem discernidas corretamente. Também parece os nossos dias, pessoas que correm atrás de coisas e que muitas das vezes essas situações que é buscada, corre-se atrás, causam grandes problemas, confusões, então precisa se discernir bem o que está buscando, o que está precisando, para não trazer veneno para a sua vida. Então, qual foi a resposta de Eliseu para aquilo ali, daquele problema? A solução do profeta Eliseu, ao lançar farinha na panela, é um ato de fé e intervenção divina. A farinha, frequentemente, ela é associada ao sustento e simboliza a provisão de Deus. Então, o milagre que se seguiu ali demonstra que, quando confiamos em Deus, mesmo as situações mais perigosas podem ser transformadas em bênçãos. Que foi o que aconteceu. Aquela panela que trazia uma comida envenenada, alimentou, a partir do momento de um ato de fé do profeta de Deus, passou a alimentar o povo. Ok? Então, as situações mais perigosas podem ser transformadas em bênçãos. Agora, no dia a dia, como nós conseguimos colocar isso na prática, Pastor Dimas? Primeiro, pergunte-se quais são as áreas da sua vida onde você sente que há veneno. Pode ser um relacionamento tóxico, hábitos prejudiciais ou até mesmo pensamentos negativos. Então é crucial ter discernimento e sabedoria para identificar o que nos faz mal e buscar soluções espirituais. Assim como Eliseu, nós precisamos buscar soluções que venham de Deus. Isso pode incluir oração, principalmente, leitura da palavra e buscar a orientação de quem tem condições de nos ajudar espiritualmente. A farinha na panela nos lembra que Deus pode transformar as piores situações se nós invocarmos e o buscarmos em oração com um coração sincero. Olha só, buscarmos em oração com um coração sincero. E os filhos dos profetas, eles estavam juntos na sua crise. Isso nos ensina que há poder na comunhão e no apoio mútuo. Não enfrente suas lutas sozinho. Incentive a participação em grupos de apoio, busque estudos bíblicos ou também comunidades que fortaleçam a sua fé. Ok? E aprenda em a gratidão. Ser grato. Em meio à adversidade, nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos. A gratidão a Deus pode neutralizar o veneno da amargura, do desespero. A gratidão desenvolve práticas diárias de agradecimento, reconhecendo as bênçãos, mesmo nas pequenas coisas. Ser grato a Deus. Então eu quero concluir aqui dizendo para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que a história de Eliseu e o veneno na panela nos ensina que não importa qual difícil ou perigosa seja a situação, Deus é capaz de trazer cura e restauração. Deus
é o Todo-Poderoso e Ele muda toda a situação, sabe? Então Ele é a nossa farinha que transforma o veneno em vida. Então que possamos sempre buscar a orientação de Deus e confiar em seu poder para transformar tudo à nossa volta, mesmo quando enfrentamos situações inesperadas. E lembre-se, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Querido, tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está com